Agora, gente, vamos fazer esse exercício aqui que ele é um pouco mais elaborado. Esse exemplo de aplicação aqui é para um galpão. Nós vamos fazer o cálculo da viga de cobertura, né, das combinações das cargas na viga de cobertura do galpão, ou também chamada de testa de cobertura. Não se preocupe, a gente vai fazer aqui uma breve introdução sobre galpões e as suas partes, para vocês entenderem o que seria essa viga de cobertura. Tá? Aqui a gente tem já as cargas permanentes e variáveis determinadas, e a gente só vai fazer as combinações. Tá? Então, de cargas permanentes, a gente tem o peso próprio da estrutura metálica, 0,73 kN por metro. Gente, a gente tem aqui já tudo pronto, mas na prática é claro que a gente tem que extrair esses valores de alguma forma, né? O nosso foco aqui é aprender a fazer as combinações de forma adequada, então por isso que já foi dado os valores prontos aqui. Tá, então o peso próprio da estrutura metálica, o peso próprio das telhas sobre a viga, tá? Porque a gente está falando de uma viga de cobertura, ou seja, uma viga que vai ficar aqui na cobertura do galpão, no telhado do galpão. E sobre essas vigas vai ter as telhas, e ela tem um peso próprio de 0,35 kN por metro. Outra observação aqui, ó, notem que a carga está linearizada, ou seja, ela está como uma carga por metro. Então isso é o equivalente, imagine que tem uma viga e uma carga distribuída, por exemplo, de 0,73 kN por metro. Tá? Entendam isso como uma carga distribuída na viga. E é assim que a gente trabalha para dimensionamento das vigas, tá? A gente entra com as cargas linearizadas. Nos exercícios anteriores, vocês repararam que a gente estava ali trabalhando com quilonewton por metro quadrado. No final das contas, vocês vão ver nos projetos que na prática a gente acaba linearizando essa carga, ou seja, a gente transforma isso em quilonewton por metro de alguma forma. Isso aí também vai ser ensinado mais para frente. Não se preocupem com isso agora. Beleza, então de cargas variáveis nós temos a sobrecarga de cobertura para baixo, tá? Essa sobrecarga é também obtida na NBR 6120 e claro, ela é para baixo, 1,6 kN por metro. E aí a gente tem as cargas de vento. Gente, eu vou dar uma breve introdução aqui para vocês o que seria essas cargas de vento, tá? Obviamente, para um galpão industrial, um galpão comercial ou um galpão qualquer, ele vai estar submetido a esforços de ventos externos, tá? Então, o vento vai, bate nas paredes, ou entra pelas portas, sai pelas janelas, ou entra por uma porta, sai por outra porta, e assim por diante. Ou o vento ele vem, bate numa parede, sobe, vai pelo telhado, enfim. Existe uma interação entre o galpão com o vento do meio externo. E essa interação provoca cargas na estrutura, obviamente. E aí a gente tem dois tipos de ventos. A gente tem um vento a 0 graus e um vento a 90 graus. O vento a 0 graus é o vento que bate aqui de frente com a estrutura. E o vento a 90 graus é o que bate aqui na lateral da estrutura. Simples assim. E aí, a carga de vento na cobertura, né? Porque afinal de contas a gente está examinando uma viga na cobertura. Na cobertura, a gente está examinando uma viga que fica aqui na cobertura. A carga de vento a 90 graus está provocando uma carga de vento para cima de 2,37 kN por metro na viga de cobertura, na terça. Tá? Então é para cima. É contrário à carga de peso próprio, é contrário a essa sobrecarga de cobertura que é para baixo. Tá? Ela é para cima, de sucção, está succionando o telhado para cima. E a carga de 90 graus também é para cima de 3,44 kN por metro. Tá? As duas são para cima. Bom, uma breve
introdução sobre as nomenclaturas de um galpão. Um galpão, ele é formado dessa forma, tá? Então, começando aqui, a gente tem esses aqui, ó, que são os pilares, né? Então, ele tem aqui, não sei se ele está mostrando aqui a nomenclatura pilares, né? Vigas de suporte. Não, ele não tá. Mas aqui são os pilares, tá? Essas vigas aqui verticais são os pilares. E aí a gente tem essas treliças que, junto com esse pilar, então ó, a gente tem esse pilar, uma treliça e um outro pilar. Isso aqui tudo se chama um pórtico. Então a gente tem um pórtico aqui, outro pórtico aqui e outro pórtico aqui e assim por diante. Bom, aqui, ó, esses X aqui que aparecem na cobertura são chamados de contraventamentos. Então a gente tem contraventamento, ó, só olha para o X, ó, tem essa barra aqui que é assim, tem essa aqui que é assim, ignorem ela por enquanto. Ó, olha para esse X aqui, ó. Esse X são contraventamentos, tá? Então aqui a gente tem contraventamentos nos planos da cobertura. E aí a gente tem ó, um X aqui, ó, que é um contraventamento entre pilares, que a gente pode ter nas laterais aqui, que inclusive a gente coloca entre o primeiro e o segundo pórtico e entre o penúltimo e o último pórtico, né, e não aqui no meio. Não, mas pode ter aqui também. Então, a gente tem esses contraventamentos entre pilares, que são essas vigas que formam um X. Bom, que mais? A gente tem terças de cobertura, que é o que nos interessa. Então, em cima desses pórticos vai passar essas terças de cobertura, que ela geralmente tem um perfil U enrijecido, dessa forma. Ó, como é uma terça U enrijecido, ou seja, ele tem essa parte a mais aqui, que é o enrijecedor, é um enrijecedor. Em cima dessa terça vem as telhas, tá? Então, basicamente é isso. Aqui a gente também tem as terças laterais, que aqui ele chama de viga de suporte de tapamento lateral, né? Eu chamo isso mais de terças, terças laterais. Então, assim, as terças de cobertura que apoiam as telhas aqui da cobertura, a gente tem as terças laterais que apoiam as telhas laterais, né? E também a gente tem os tirantes de tapamento. Esses tirantes aqui, ó, essas barras aqui, elas servem mesmo para auxiliar na montagem da estrutura, não para. É um elemento secundário, tá? Não é um elemento estrutural. Mas o que interessa aqui para vocês entenderem é as terças de cobertura, tá? Então, olha só essa foto. Nessa foto, a gente tem aqui, por exemplo, ó, um pórtico. Aí a treliça aqui desse pórtico. Inclusive, já passando algumas outras nomenclaturas, ó. Notem essa treliça aqui do pórtico. Essa treliça ela tem essa barra aqui inferior. Essa barra inferior é chamada de banzo inferior. Essa barra superior aqui, ó, tem uma e outra aqui, são os banzos superiores. Então, a gente tem o banzo superior e o banzo inferior. E essas barras aqui fazendo a treliça se chamam diagonais e montantes. Então, as que são diagonais são chamadas de diagonais, ó, essa aqui é diagonal. E essa aqui, ó, é uma montante. Diagonal, montante, diagonal, montante. Banzo superior, banzo inferior. Pilares. O conjunto de pilares, o banzo superior, banzo inferior, as diagonais e montantes e o outro pilar é um pórtico. E olha quem passa aqui por cima dos pórticos, ó. São as terças da cobertura, ó. Cada uma dessas barras aqui, ó, vai passando até lá no final, são as terças de cobertura. E olha quem está apoiado em cima dessas terças de cobertura, as telhas, tá? A gente tem as terças laterais também, que as telhas também estão apoiadas nela. Tá, é a mesma coisa. Então, a gente tem as terças laterais também. Bom, sabendo agora o que são as
terças de cobertura, você viu que aquelas cargas que aparecem, existe a carga do peso próprio da estrutura, existe a sobrecarga para cobertura, e existem as cargas de vento, né, que acabam aparecendo como um esforço nessas terças, né? E agora a gente tem que começar a fazer as combinações. Então vamos começar pelas combinações do ELS, Estados Limites de Serviço. Lembrando, no ELS não se deve majorar as cargas. Então, notem que não tem nenhum fator de majoração das cargas. Só existe o fator de combinação das cargas variáveis para quando existe mais de uma carga variável, que é o caso. Então agora a gente vai aprender a utilizar essa parte da equação. Bom, fazendo a primeira combinação aqui, a gente tem somente o peso próprio. A gente tem a possibilidade de, na estrutura, só haver o peso próprio dela, né? Ou seja, vamos voltar aqui para as cargas. O peso próprio seria a soma dessas duas aqui, né? Pode ser que a estrutura, durante a operação dela, depois que ela já estiver construída, só esteja atuando, né, o peso próprio. Ou seja, naquela hora não tem nenhum tipo de sobrecarga atuando na realidade, né? Essa sobrecarga aqui é para caso alguém vá lá acessar a cobertura para algum tipo de manutenção, né? Então, pode ser que ninguém esteja lá na cobertura fazendo nada, não está acontecendo nenhum tipo de sobrecarga ali naquela hora, também não está batendo nenhum vento a 0 graus, nem a 90 graus, não tá tudo tranquilo, não está batendo nenhum vento na estrutura. Ou seja, só tem um peso próprio atuando. Isso é uma possibilidade. Então a gente tem que contabilizar essa possibilidade. Ó. Somente o peso próprio, que a gente vai abreviar como PP, atuando na estrutura, que é o peso próprio da estrutura metálica mais o peso das telhas sobre a viga. 1,08 kN por metro. Beleza. Essa é uma combinação que só contabiliza esse termo aqui, ó. Tá? Então a gente não está contabilizando nenhuma carga variável. A gente também tem a possibilidade de estar acontecendo o peso próprio da estrutura, PP, mais a sobrecarga, sem o vento ainda. A gente só tem uma carga variável acontecendo. Pode ser que aconteça. Pode ser que um dia alguém suba ali no telhado e provoque essa sobrecarga de alguma forma. E nesse dia não tá ventando. Tá? Então, isso é uma possibilidade. Peso próprio mais sobrecarga. Vamos abreviar sobrecarga como SC. Então, PP mais SC. Então, a gente vai ter o PP mais SC. Olha só, a gente não está majorando nenhuma carga aqui. Tá? Então, aqui, no caso, a gente está usando só essa parcela da equação, sem essa última parte. Por quê? A gente não tem mais de uma carga variável, a gente não tem que combinar essas cargas variáveis. Então, a gente vai ter esse valor aqui. Uma outra possibilidade é o peso próprio mais o vento a 0 graus. Então, pode ser que um dia a estrutura esteja lá, ela tem o peso próprio, ela sempre vai ter o peso próprio. Inclusive, uma coisa importante que vocês têm que saber, o peso próprio ele sempre tem que ser contabilizado, porque ele sempre vai estar lá. E aí, nesse dia, não tem ninguém ali no telhado fazendo nenhum tipo de manutenção, não tem nada de sobrecarga ali acontecendo, não tem nenhum tipo de carga além do peso próprio acontecendo ali no telhado. E aí, nesse dia, acontece um vento a 0 graus, que a gente chama de V0, abreviado como V0. E aí a gente tem que contabilizar essa possibilidade. Então, a gente vai ter o peso próprio, que é esse termo entre parênteses, e o vento a 0 graus. Olhem o sinal aqui, ó, ele está entrando como negativo. Por quê? Porque a gente está considerando positivo para baixo. Então, o vento é para cima, então entra como negativo aqui. Essa combinação vai gerar uma carga de menos 1,29 kN por metro na viga de cobertura, ou seja, vai gerar uma carga para cima. Tá? Isso é comum, tá? Para quando existe vento atuando na estrutura. O vento vai conseguir passar da carga do peso próprio e ainda gerar uma força resultante para cima. Tá? Isso é possível e isso acontece.
Existe a possibilidade também de peso próprio mais vento a 90 graus, que a gente abrevia como V90. Gente, não tem como acontecer vento a 0 graus e vento a 90 graus ao mesmo tempo. Não existe essa combinação, tá? Ou acontece um vento a 0 graus, ou acontece um vento a 90 graus. Não existe a possibilidade de acontecer os dois ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem essa possibilidade. Num dia qualquer, tem o peso próprio, aí vem um vento a 90 graus e sem a sobrecarga, tá? Não tem ninguém ali no telhado fazendo manutenção nem nada. E aí vai gerar essa combinação aqui, ó, o peso próprio menos 3,44. De novo, negativo, porque é para cima também. Aí vai gerar esse resultado. Agora, por enquanto a gente só usou esses dois primeiros termos da equação. Agora vem até o terceiro termo. Agora vamos considerar duas cargas variáveis acontecendo ao mesmo tempo. Só que é aquela história. A gente tem que contabilizar a baixa probabilidade disso acontecer. É uma baixa probabilidade de acontecer de a pessoa estar lá em cima no telhado fazendo algum tipo de manutenção e gerando essa sobrecarga que está prevista na norma. E além disso, nessa hora que a pessoa está ali, vem um vento a 0 graus que, se vocês forem ver a norma NBR 6123, esse vento que tem que ser contabilizado é um vento que acontece de tanto e tanto tempo, é um vento muito forte, é muito difícil de acontecer, é uma baixa probabilidade de acontecer esse vento. Então imagina qual é a probabilidade de acontecer esse vento e ainda ter alguém no telhado fazendo manutenção. Tá? Então aí a gente tem que contabilizar essa baixa probabilidade com esse coeficiente de combinação, o 0,3. Tá? Então, ó, é possível acontecer o peso próprio mais a sobrecarga combinado com o vento a 0 graus. E a gente está considerando a sobrecarga como a carga variável principal. Tá? E a gente pode fazer o inverso, a gente pode considerar o V0 como principal. A gente vai fazer isso. Gente, tenham em mãos aí a tabela 2 da NBR 8800, onde a gente tem os coeficientes de combinação. E aí eu deixei marcado ali qual é a coluna que tem que usar para LS, que é o caso que a gente está fazendo, que é a segunda coluna. É esse garfo, vou chamar de garfo, que eu não sei qual é o nome dessa letra, com índice 1. E se vocês forem olhar para vento, pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral, ele vale 0,3. Por isso que aqui, ó, esse garfo 1 vale 0,3. Tá? Então, olha só como fica a equação. Ó. Fica a somatória dos pesos próprios, que seria essa primeira parte, mais a carga variável que a gente está considerando principal, que aqui no caso é a sobrecarga, SC, positiva porque está para baixo. E aqui negativo porque está para cima, o vento, só que ó, somatória das outras cargas secundárias multiplicadas pelos seus respectivos fatores de combinação. No vento é 0,3. Então, menos 0,3 vezes a carga do vento. Isso resulta em 1,97. Tá? E aí, agora tem que ir fazendo todas as combinações possíveis. Agora é o PP mais SC mais 0,3 V90. Tá? Então, agora a gente vai fazer essa mesma combinação, só que agora não é V0, é V90. Tá? É 0,3 de novo. Tá? Então, é só fazer a mesma equação, só que aqui é 3,44, que é o V90. Agora, a gente tem que considerar os ventos como sendo a carga variável principal. Tá? Então, a gente tem PP mais V0 como carga variável principal, mais o coeficiente de combinação vezes a sobrecarga. Se a gente for ver na tabela 2, o coeficiente de combinação para ações variáveis causadas pelo uso e ocupação, que seria essa sobrecarga, aí a gente teria que ver aqui que tipo de estrutura que é, e aí a gente consegue achar que bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas e garagens, sobrecargas e coberturas. No caso aqui a gente está falando de sobrecargas em coberturas, então seria essa linha aqui.
Tá? Tenham em mãos a tabela aí para vocês entenderem o que eu estou falando. Seria a terceira linha da tabela. A gente vai ver esse garfo 1 vale 0,7. Aí vocês vão encontrar esse valor aqui de 0,7, que é o fator de combinação, para contabilizar essa baixa probabilidade da ocorrência das duas sobrecargas ao mesmo tempo. E aí é só ir substituindo. Então, somatório de cargas permanentes, menos a carga variável principal, que é o V0 que a gente está contabilizando, de novo, sinal negativo porque está para cima, mais 0,7 vezes 1,6, que é o fator de combinação vezes a sobrecarga, que seria esse fator aqui. E é possível acontecer o PP mais V0 combinado com a sobrecarga. E aí acaba, né? Essa é a última possibilidade. Então, aqui vai ser igual a equação de cima, só que aqui muda que é o V0, né? Então aqui é 3,44, tudo igual. Beleza, a gente acabou de contabilizar todas as combinações possíveis. Observação importante, gente. Notem que sempre o peso próprio aparece nas nossas combinações, porque o peso próprio ele sempre vai estar lá. Não tem a possibilidade de o peso próprio não estar atuando ali. A não ser que a gente não tenha perca a gravidade da Terra, o que é bem provável, né? Bom, agora basta a gente escolher qual é o pior dos casos. O pior dos casos é o que tiver o número em módulo maior. O número em módulo maior encontrado aqui seria esse aqui, ó, de 2,68 km por metro, na combinação de PP mais SC. Tá? Então é esse o valor que a gente vai utilizar no estudo de ELS, aonde a gente vai verificar os deslocamentos dos pontos nessa viga e ver se está dentro do limite permitido para a norma para a viga de cobertura. Agora, fazendo as combinações para ELU, estados limites últimos, aonde a gente majora as cargas, aqui a gente vai fazer a carga solicitante de projeto, né? Então, vamos lá, a gente vai ter que fazer de combinação por combinação. Aqui vai ser um pouco mais trabalhoso. A gente vai ter um pouco mais de combinações. Peguem aí a tabela 1 para vocês analisarem quais são os coeficientes de majoração aqui que a gente vai utilizar. E vamos começar. Então a gente tem somente o peso próprio, a gente tem essa possibilidade, somente o peso próprio. O peso próprio, a gente vai ter que majorar o peso próprio da estrutura metálica em 1,25. É só olhar ali na tabela 1. Peso próprio de estruturas metálicas para combinações normais, 1,25 é o coeficiente de majoração. E o peso das telhas vai ser majorado em 1,4, porque telha é um elemento construtivo industrializado com ações em loco. Tá? Então aí o coeficiente de majoração é 1,4. É a quarta coluna da tabela 1. E aí essa combinação gera 1,4 kN por metro. Próxima combinação, a gente tem peso próprio mais sobrecarga, tá? PP mais SC. O PP fica igual, com esses coeficientes de majoração aqui já explicados, e o SC é majorado em 1,5. Tá? Então, na tabela 1, na parte de ações variáveis, a gente tem que o coeficiente de majoração de ações decorrentes de uso e ocupação é 1,5, é a última coluna. Tá? 1,5 vezes 1,6. Resulta em 3,8. Agora, uma outra possibilidade que a gente pode ter é de peso próprio mais vento a 0 graus, sem a sobrecarga. E aí, peso próprio, os mesmos coeficientes de majoração, e o V0 entra com sinal negativo, porque é para cima, e ele é majorado em 1,4. O V0 é 2,37, majorado em 1,4. Se vocês forem olhar lá na tabela 1, a ação do vento para combinações normais, 1,4. E aí gera esse resultado aqui. Tá? Então, por enquanto, a gente está usando só esses dois primeiros termos da equação. A gente só está considerando uma ação variável, uma carga variável, sem fazer combinações de cargas variáveis. Tá? É sempre assim.
Começa com peso próprio, aí depois faz peso próprio mais uma carga variável, depois peso próprio mais outra carga variável. Aí depois você começa a fazer peso próprio mais as combinações de cargas variáveis. Agora vem uma parte que é nova. Na tabela 1, na parte de combinações dos fatores de majoração das cargas permanentes, a gente tinha aquele 1 entre parênteses. E agora vocês vão entender como que se usa esse 1 entre parênteses. Fazendo de novo a combinação de peso próprio mais esse vento a 0 graus, igual ao de cima, se a gente não majorar as cargas permanentes, ou seja, se esse 1,25 na verdade for considerado como 1, que é o que está entre parênteses, e esse 1,4 for considerado como 1, olha o resultado que a gente vai obter. Menos 2,24, que é maior em módulo que 1,92, ou seja, a via ela vai estar sendo mais solicitada se a gente não majorar as cargas permanentes. Tá? Então, é para isso que serve aquele 1. Quando a gente tem ações de carga permanente que são contrárias às ações de cargas variáveis, provavelmente a pior das hipóteses é se a gente não majorar a carga permanente, que é esse caso aqui. Né? Lembrando, a gente majora cargas para tentar contabilizar algumas coisas que é para fazer um coeficiente de segurança. Se a gente não aplicar esse coeficiente de segurança e achar uma carga maior, obviamente essa é uma condição pior de trabalho. Então é essa que tem que ser considerada. Tá? Então, regra. Basicamente isso acontece com o vento. Tá? Se a gente tem um vento que é para cima e o peso próprio que é para baixo, então a pior das combinações vai ser se você não majorar as cargas permanentes, né? Porque aí você vai ter um vento para cima que vai estar sendo subtraído por uma carga permanente para baixo menor. Tá? Mas tem que fazer os dois, tá? Só porque geralmente esse aqui vai gerar uma situação pior, tem que fazer todas as combinações de qualquer forma. Bom, e as combinações e as ações variáveis, elas sempre são majoradas. Elas não têm essa opção de deixar, elas não têm. Se vocês forem olhar lá na tabela, ela não tem o entre parênteses e 1 embaixo, tá? Ela não tem essa opção de não ser majorada. Bom, agora a gente tem a combinação de PP mais o V0, o V90, aliás, o vento a 90 graus. Aí vai lá e faz, ó. Só fazer majorando as cargas permanentes e sinal negativo aqui porque é para cima, coeficiente de majoração para vento 1,4 vezes o 3,44 que é o V90. De novo, vamos considerar aqui agora sem majorar as cargas permanentes. Então, ó, não tem 1,25 nem 1,4. E aí a gente vai ter esse resultado, 3,74, que é pior do que se majorar, tá vendo? E agora vamos começar com as combinações. Então, observe que a gente fez ó, os PPs, o PP sozinho, o peso próprio sozinho, depois o PP mais o SC, depois o PP mais 90, depois o PP mais V90. O PP V0, depois o PP 90. Agora vamos começar a fazer as combinações das cargas variáveis junto com o peso próprio. Ou seja, a gente vai usar a equação inteira agora. Começando por PP mais SC mais 0,3 V0. Tá? Então, o que é esse 0,3? Seria esse garfo zero, né? Que seria o fator de combinação para V0. Na verdade, eu acho que está até errado aqui. Porque é 0,6 na verdade. Tá? Aqui na conta tá certo, mas aqui tá errado. Ó, aqui é 0,6. Depois eu vou corrigir isso aqui para vocês baixarem o arquivo certo. Tá? Esse 0,3 aqui seria para ELS, né? Para ELU a gente usa a primeira coluna da tabela 2, tá? Que seria com índice 0. E se vocês forem ver lá, para ventos, a gente usa o garfo 0 igual a 0,6. Tá, então vamos lá. PP é esse termo aqui. Ó, PP está majorado. SC
1,5 é o fator de majoração para a sobrecarga de uso e ocupação, vezes 1,6, menos a carga de vento. 1,4, que é o fator de majoração, que é o γ Q, vezes 0,6, que é o fator de combinação, vezes o 2,37, que é a carga de vento. Negativo porque está para cima. Tá? Então, aí gera esse resultado. E aí tem que fazer a mesma conta sem majorar as cargas permanentes. Fazendo isso, a gente encontra esse resultado. Tá? Então está tudo igual, só que aqui, ó, o que está entre parênteses não está majorado. E aí existe agora PP mais SC mais 0,3 V90. Aqui não é 0,3 de novo, é 0,6. Tá errado, depois eu vou corrigir. V90. Tá, então, antes era V0, agora é V90. Majorando as cargas permanentes, e aqui substituindo pelo V90, a gente encontra esse valor. Agora, fazendo a mesma conta, sem majorar as cargas permanentes, a gente encontra esse valor. Agora, vamos considerar até aqui, ó, nessas combinações de cargas variáveis, a gente estava considerando a sobrecarga de uso e ocupação como sendo a carga variável principal, ou seja, esse termo do meio. Agora, vamos considerar o V0 como sendo a carga principal e a sobrecarga como sendo a carga secundária, ou seja, a gente vai ter que adicionar um coeficiente de combinação aqui. Que no caso aqui, se a gente for ver, na verdade ele vale 0,8, tá, gente? Aqui também está errado, mas aqui está certo na conta, ó, o 0,8 aqui, está certo na conta, tá? Depois eu vou corrigir aqui e deixar certinho, é 0,8 SC. Então, carga permanente majorada, menos, porque é o V0, 1,4 que é o coeficiente de majoração para carga de vento, vezes o V0. Mais, positivo porque a sobrecarga é para baixo mesmo. Aí, coeficiente de majoração da sobrecarga, vezes o coeficiente de combinação encontrado na tabela 2, primeira coluna, que é para LU, né? Vezes 1,6, que é a sobrecarga. A gente encontra esse valor, quase zero. E aí, PP mais V0, agora aqui sem majorar as cargas permanentes. Faz a mesma conta, encontra esse valor. Agora, considerando o V90 como carga variável principal. E aí, combinando com a SC, aqui é 0,8. Aqui, majorando as cargas permanentes primeiro, faz a conta. E agora aqui, mesma conta, só que sem majorar as cargas permanentes. E aí eu obtenho esse resultado. Reforço. Notem que a gente não faz a combinação de V0 com V90. Por exemplo, a gente não vai fazer PP mais V0 mais 0,6 V90. Porque não existe essa possibilidade de acontecer um vento a 0 graus ao mesmo tempo que um vento a 90 graus. Tá? Ou o vento vai acontecer a 0 graus ou 90 graus. Ou ele vai acontecer de forma inclinada e vai se dividir entre os dois, mas não vai ser na potência máxima em 0 e 90 graus ao mesmo tempo. Tá? Então aqui são todas as combinações. Bem trabalhoso, né, pessoal? Saibam que na prática um software faz essas combinações para você. Né? Eu, por exemplo, uso o CPK de metálicas 3D e lá o software ele faz todas essas combinações. Tá? É importante vocês saberem como que é feito, o que seriam essas combinações. Em diversos casos, vocês vão poder fazer na mão mesmo, não tem problema, não vai ser um grande problema. Mezzanino, vocês viram que é bem tranquilo fazer na mão. Para outros casos, aí já fica inviável. Mas aqui é importante acredito que vocês tenham entendido como que utiliza essa equação aqui da norma. Tá? E agora basta a gente escolher qual é o pior dos casos. O pior dos casos é o que gerou o número em módulo de maior valor, que seria esse aqui, 3,8 km por metro, que é o caso de PP mais SC. Tá? Bom, pessoal, com relação a essa parte de estados limites, como fazer as combinações, era isso. Essa parte do curso é uma base muito importante para a gente seguir adiante, tá? Então é muito importante que vocês tenham entendido tudo que está aqui. Então, eu recomendo a vocês peguem aqui desde o primeiro slide e vão dando uma lida para dar uma revisada em tudo que eu falei, porque vocês vão olhar com outros olhos aqueles primeiros conceitos.
e vão na norma aonde tá essas partes que eu fui puxando dos itens, vocês vão conseguir localizar porque é só ver os itens que tem nos slides. Vão na norma, deem uma lida na norma para vocês irem se adaptando à norma também. E aí depois que vocês fizerem isso, se vocês quiserem, refaçam esses exercícios aqui e aí passem para o próximo módulo para a gente começar a parte de verificações, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.